Flamengo fecha a contratação do lateral Isla e eu vou trazer para vocês todos os detalhes do negócio e também dizer quem tem os melhores números das últimas temporadas, Rafinha ou Isla. Vocês vão ficar sabendo esses números aqui no Mengão Melhor. Vamos estar comentando sobre Diego Alves, se ele vai poder jogar a próxima partida e várias outras notícias do Mengão. Então assiste o vídeo completo e toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Galera, é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, até o finalzinho, para vocês ficarem por dentro de tudo. Fechou? Então vamos lá. Primeiramente, quero estar comentando uma questão do Diego Alves aí com vocês, né? Que infelizmente foi expulso nessa última partida que a gente perdeu por 3-0 para o Atlético Goianiense. Quem agarrou no lugar dele foi o César, inclusive o César fez uma baita de uma partida, né? Teve uma bola lá que o jogador já estava passando por ele, esticou o braço e defendeu. E aí a galera tá me perguntando, Pedro, o Diego Alves, ele já tá liberado para esse confronto contra o Grêmio? Olha, a princípio, o Diego Alves já está liberado para jogar contra a equipe do Grêmio na quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, com transmissão do Premier. Eu sempre gosto de falar porque a galera sempre pergunta no Instagram, aqui no YouTube. A princípio ele está liberado. Mas como se tratou de meio que uma agressão do Diego Alves, né? Ele meio que empurrou a cara do rapaz ali, surge algumas informações de bastidores que o Diego Alves pode ser denunciado pelo TJD e pegar mais um jogo de suspensão. Até o momento não se tem essa informação e ele está liberado para o confronto contra o Grêmio. Pode ser que amanhã chegue alguma informação diferente, correndo em algum outro sentido, e eu venho aqui, ligo a câmera e comento com vocês. Infelizmente o Bruno Henrique ele já está pendurado para a partida aí, porque ele tomou amarelo nesses últimos jogos aí, então se ele tomar mais um amarelo no confronto contra o Grêmio, ele vai ficar suspenso no próximo jogo do Flamengo, que no caso é a equipe do Botafogo. Inclusive, já está definida a arbitragem para a partida. Quem vai estar apitando o jogo do Flamengo e Grêmio vai ser o árbitro Rafael Trace, da Federação de Santa Catarina. Fechou? Então, se chegar outra informação do Diego Alves, eu passo aí para vocês. Nação, e sabe quem foi apresentado hoje no novo clube? Pois é, o ex-atacante do Flamengo, Lucas Silva, né? Fechou por 3 temporadas com a equipe do Paços Ferreira de Portugal. Gente, eu não vou mostrar para vocês aqui a foto do Lucas Silva com a camisa aqui do Paços Ferreira, com todo respeito ao time do Paços Ferreira, porque tem vários benfiquistas, torcedores do Sport, do Porto, que eventualmente me assistem aqui e comentam aí. Não sei se tem torcedor do Paços Ferreira. Mas eu não vou mostrar porque o uniforme do Paços Ferreira tem uma tal, uma cruz de Malta lá. E vocês sabem que cruz de Malta é da camisa do Vasco. Então eu não vou colocar camisa do Vasco aqui no meu vídeo, até porque aqui é canal do Mengão. Eu sei que ele fechou por 3 temporadas com a equipe do Paços Ferreira. O Flamengo não recebeu nenhum valor pela transação, porém manteve 30% dos direitos econômicos para futuras negociações. Ou seja, numa eventual futura negociação envolvendo o Lucas Silva, 30% dessa transação vai para o bolso do Flamengo, caso esses 30% também sejam negociados. Então, desejo sorte, que Deus ilumine a sua vida. Valeu, Lucas. Obrigado pelos serviços prestados ao Flamengo. Deus te abençoe, né? Não foi tão bem assim no Flamengo. Eu lembro um lance do Lucas no Maracanã contra o Fluminense, que ele sofre o pênalti, aí a gente vira no último minuto contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Vou guardar as boas recordações. Valeu, Lucas. Boa sorte aí, meu velho. E, rapaz, hoje também é aniversário do Rodrigo Caio, cara. Então já desejo aqui feliz aniversário pro Rodrigo Caio, que tá completando 27 anos de idade. O nosso xerifão da zaga chegou, arrumou a zaga do Flamengo juntamente com o Pablo Mari, que chegou depois. Então, parabéns ao Rodrigo Caio. E torcida São Paulina, não é zagueiro de condomínio não, hein? Vocês aí queimaram o cara aí. E na época que contrataram ele, eu falei, o Rodrigo Caio tá queimado com a torcida do São Paulo. Não cai nessa torcida rubro-negra, que ele é o zagueiro do condomínio. Não é zagueiro do condomínio, não.
muito bom zagueiro e honrou o manto, venceu Libertadores Brasileiro e vários outros títulos por aí. Então, parabéns, Rodrigo, pelos 27 anos de idade. E agora, comentando sobre outra joia do Ninho do Urubu, rapaz, essa aí já tá alçando voos longos pela Europa, que é o garoto Reinier, filho do Mauro, rapaz. Mauro, gente boníssima, nos encontramos batendo um papo muito bacana no ano passado, né, lá no Flamengo Internacional em Porto Alegre. A gente foi lá no barzinho, tomou uma cerveja com o Gabigol Sósia e com outro amigo dele. Muito gente boa, o pai do Reinier, o seu Mauro. O que acontece é o seguinte, o Reinier, ele fechou uma transação aí para a equipe do Borussia Dortmund. Pois é, todo mundo sabe que o Reinier é do Real Madrid. E aí a galera já me pergunta, ô Pedro, não tem aquela situação daquele mecanismo de clube formador, de solidariedade da FIFA? Pode ser que o Flamengo receba uma farpelinha aí desse negócio envolvendo o Reinier? Pois é, meu parceiro, o Flamengo não vai receber nada, até porque não foi uma, como é que eu posso dizer, uma contratação definitiva. O Reinier foi por empréstimo para a equipe do Borussia Dortmund e acho que até vai ser bom para o desenvolvimento dele. O Borussia, que se notabiliza por contratar jovens jogadores e fazer com que eles evoluam, né? O caso do Sancho, jogador inglês da equipe do Borussia, tem o Haaland arrebentando lá, então acho que foi um baita negócio para o Reinier. Desejo sorte, que Deus te ilumine aí também na equipe do Borussia Dortmund. Bom, outra situação para comentar com vocês aí, agora essa aí é para a galera que gosta de um videogame. Eu particularmente jogo FIFA, eu prefiro jogar FIFA do que o PES, porém o Flamengo renovou o seu contrato aí, fechou um contrato aí, mas já tinha contrato, né? Agora bem que fechou de novo um novo contrato com a Konami, né? Que é a dona do PES aí, até junho de 2023. Pois é, o Flamengo vai estar recebendo cerca de 1.200.000 dólares, que dá mais ou menos aí 6.600.000 reais pela parceria, e fechou até o ano de 2023, já foi aprovado aí pelo Conselho Deliberativo. Eu particularmente prefiro o FIFA, mas é o PES, é o do Mengão, então a gente vai apoiar de qualquer forma. O PES aí também é um grande... Um me xingue porque eu falei que prefiro o FIFA não, hein? É uma opinião. Aliás, o que foi, produção? Claro, produção, se inscreve no canal, meu velho. Batemos a marca de 590.000 inscritos. Estamos quase batendo a meta dos 600.000. Então dá essa moral pra nós. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sino e amassa o like. É muito importante dar o like, hein? Ó, likezinho aqui embaixo. Inscriçãozinha no botão vermelho. Fechou? Então, tamo junto. Informação agora sobre Copa Libertadores da América. Pois é, a Conmebol determinou uma data para os clubes solicitarem a mudança de local dos seus jogos na Libertadores. Os clubes que quiserem mudar o lugar aonde irão jogar as suas partidas na Libertadores poderão fazer isso até o dia 20 de agosto, tá? Daqui a 3 dias, né? Hoje é dia 17 de agosto, né? Conmebol está estipulando esse prazo até para organizar o calendário, a questão dos jogos fora de casa, dentro de casa, por conta do Covid. A Conmebol autorizou os clubes a mandarem jogos de fora do seu próprio país. Por exemplo, tivesse a situação ruim aqui no Flamengo, começasse a Libertadores, o Flamengo poderia mandar um jogo perfeitamente no Paraguai. Porém, teria que fazer essa situação aí até o dia 20 de agosto. Mas podem ficar bem tranquilos que o Flamengo vai mandar os seus jogos aqui no Brasil, especialmente no estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Informação bem bacana e importante aí sobre a Copa Libertadores da América. Agora a gente vai estar entrando aí, nação, na situação do lateral direito. Pois é, primeiro de tudo, Mateuzinho está oficialmente de volta aos profissionais do Flamengo. Inclusive, eu não entendo por que do Mateuzinho, não vou falar rebaixado, porque é uma palavra meio rebaixada de uns outros times aí, né? Eu não entendo por que ele retornou para o Sub-20, para a base do Flamengo. Acho que ele estava bem nos profissionais, fez um bom campeonato carioca, aquele iniciozinho ali, onde jogou a molecada, e é um jogador de seleção brasileira de base e que merece estar entre os profissionais do Flamengo. E agora retornou aos profissionais, principalmente por conta dessa carência da lateral direita, porém que já está sendo suprida.
Flamengo acertou a contratação do lateral direito chileno de 32 anos de idade, com passagens em Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, revelado pela Universidade Católica do Chile e estava atualmente aí, tá sem contrato, mas o último clube que ele passou foi o Fenerbahçe. O Flamengo fechou a contratação desse jogador. O atleta ainda não assinou o contrato com o Flamengo, até porque vai passar por uma bateria de exames médicos, mas já deu a palavra aos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram até Valência para assinar a contratação do jogador. Inclusive tem entrevista com o Marcos Braz e o Bruno Spindel falando desse tema. Eu fui pessoalmente no aeroporto conversar com os dois, juntamente com o Wesley Ramon, do Urubu Interativo, com o Paparazzo Rubro-Negro. Uns 2 vídeos atrás aí tá a entrevista, se você não conferiu ainda. Tudo deve ser resolvido amanhã, na terça-feira. Ele deve estar assinando o contrato e o Flamengo deve anunciar oficialmente a contratação do jogador. O jogador deve assinar com o Mengão até o final do ano, até dezembro de 2022. E detalhe importante, o Flamengo não deve incluir a tal da cláusula de liberação gratuita para a Europa, assim como aconteceu com o Rafinha. Inclusive, depois eu fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu esqueci de fazer essa pergunta para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel ontem lá no aeroporto, mas a informação que surge do Jornal Extra, é que não deve ser incluída essa cláusula aí de liberação gratuita para um time do futebol europeu. O jogador deve estar chegando na quarta-feira, tá, ao Rio de Janeiro, e ele revelou que tem sonho de jogar a Copa do Mundo do Catar de 2022, e quer ser destaque aqui no Flamengo justamente para continuar sendo sendo convocado. Vou passar para vocês uns dados bem bacanas do Isla aí, em comparação ao nosso ex-lateral direito, Rafinha. Mas antes eu queria deixar para vocês uma palavrinha do Maldonado, rapaz. Volante chileno, campeão brasileiro com o Flamengo no ano de 2009. Inclusive o Marcos Braz falou sobre ele, falou que gosta de chileno por conta da situação envolvendo o Maldonado em 2009, que ele vai lá, contrata o Maldonado vem para o Flamengo, é campeão brasileiro pelo Flamengo. E ele relembrou essa situação durante a entrevista lá no aeroporto. E a Fox Sport entrou em contato com o Maldonado perguntando sobre o Isla, se é bom jogador. E o Maldonado teceu elogios, assim como o Reinaldo Rueda, treinador da seleção chilena, também teceu. Falou que é um jogador que tem carreira toda feita na Europa, tem uma boa experiência, acostumado em jogar em vários sistemas táticos, falando que é um jogador de nível mundial, qualidade de força ofensiva, defensiva, e que não vai ser nenhum problema a adaptação dele no Flamengo. Então, palavras do Maldonado, companheiro de seleção chilena, Não sei se o Maldonado joga ainda, mas era um baita jogador, campeão brasileiro em 2009 com a camisa do Flamengo. Agora, nação, vamos aos comparativos aí entre Rafinha e Isla. Vocês estão conferindo aí na tela. Essas imagens aí são do aplicativo SofaScore. O Mauro César Pereira trouxe no canal dele esses dados também. E eu achei bem bacana para estar trazendo para vocês aí. Vocês estão conferindo aí que em média, todos esses atributos aí, assistências, passes decisivos, grandes chances criadas, desarmes, entre outros, o Isla é maior, tem mais, tem uns números maiores em relação ao do Rafinha. Só o acerto em cruzamento, que o Rafinha tem cerca de 24% de acerto e o Isla 22%. Mas em todos os outros, o Isla é melhor do que o Rafinha. Será que a gente vai ver isso dentro de campo também, rapaz? Vamos torcer, Boa sorte ao Isla, o novo lateral direito do Flamengo, que deve estar assinando o contrato com o Mengão amanhã. Essas foram as informações. Se inscreve aqui no botão vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Brunegras.